Olá, sou a Thaís Joia e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre vidas passadas e resgate de fractais de alma. Eu trago aqui, para quem não me conhece, histórias de vidas passadas que eu faço nos meus clientes. Então, a gente faz todo um processo antes de sair uma história que eu vou contar aqui, né? Qual que é o objetivo de cada tratamento. E no final, sai uma história para a pessoa entender o que está acontecendo com ela aqui hoje e para ressignificar tudo isso na vida. E quando a gente ressignifica, fica tudo mais leve, né? Então, vamos começar por uma história que eu acho muito interessante e até é uma coisa bem bacana de falar para vocês, porque tem muita gente que se passa por gurus, né, e pessoas que têm mediunidade e às vezes acaba enganando a gente. Então, essa é uma história que fala de prosperidade, né, e de coisas que aconteceram na vida da minha cliente que acabou com a vida dela. E a gente está ajustando tudo isso agora, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é uma ficha de anamnese que eu vou ler, porque que ela veio fazer um tratamento comigo, para vocês entenderem o contexto, tá? Bom, qual que é o foco do tratamento? Financeiro. Então, a minha cliente, ela tem muitas dívidas, inclusive por conta de um sequestro que sua filha sofreu. Ela tem trabalhado, porém a entrada de valores nunca é o suficiente para pagar a dívida. A minha cliente acredita que poderia ganhar mais, mas se sabota e procrastina, se mantendo no mesmo lugar, tá? E aí, claro, que ela me contou, depois eu vou contar para vocês o contexto de tudo isso, que por conta desse sequestro, que vocês vão entender daqui a pouco, tudo começou a desmoronar na vida dela, tá? E são coisas, claro, de vidas passadas, são fractais, são memórias, né, nossas de outras vidas, que acaba reverberando aqui, principalmente quando acontece algo e vem como um gatilho mental, né? Então, o que a egrégora trouxe? Que na linha de relacionamento, ela deveria trazer essa pessoa, né, que sequestrou a filha dela, que era o ex-marido. Então, vocês vão entender já já o que é isso. Então, eles trouxeram esse ex-marido para a gente fazer um divórcio energético, porque tinham muitas coisas amarradas de outras vidas, não só dessa. E nós trouxemos o marido dela. Bom, e nós descobrimos que ela foi 3 vidas esposa dele, tá? Sempre foi esposa dele e ele sempre tratando ela não muito bem. E a gente começa a entender algumas coisas, desenrolar algumas coisas. Ela falou, poxa, eu já entendi algumas coisas aí, porque ele sempre queria que eu fizesse o que ele queria, né? Ele queria mandar de qualquer jeito nela, então tinha que ser do jeito dele. Ele manipulava muito essa minha cliente. E ela começou a entender algumas coisas e entendeu por que estavam 3 vidas juntos, tá? Bom, e aspectos vieram vários. Ela tinha 4 obsessores atrapalhando esse relacionamento, 3 parceiros de afinidade, 2 experiências genéticas, 5 formas pensamento, 2 votos, 1 contrato, 3 pactos, 3 pragas e maldições, 2 magismos feitos, 1 magismo recebido e 2 pentagramas. Então, só para a gente lembrar, obsessores são cobradores de vidas passadas. Eles vêm aqui no nosso campo energético e acaba fazendo a gente não se dar bem, porque a gente fez algo em alguma outra vida que não foi legal, né? Só que às vezes a gente nem percebe isso, a gente acha que está fazendo certo e não está. E a pessoa fica, né, com aquela raiva, com aquele ódio e vem perseguindo a gente em várias reencarnações. É claro que tem também a parte que a gente faz propositalmente, né? Mas às vezes a gente faz alguma coisa, por exemplo, você manda uma pessoa embora, né? Um exemplo que eu já falei, e a pessoa acaba com a vida da pessoa, da família dela, e ela acha que você fez de propósito e acaba te perseguindo todas as suas reencarnações até você ficar mal, né? Até você ficar do jeito que ela ficou na concepção dela naquela vida. Então, isso é um obsessor. Parceiros de afinidade são entidades que têm afinidade com o que a gente faz, com o que a gente pensa e, claro, tudo de negativo. Então, eles vêm, às vezes a gente tem alguns vícios, por exemplo, bebida, fumo, às vezes a gente fala muito mal das pessoas, às vezes a gente
lamenta muito a nossa vida. Então, tudo que é negativo e que aquela entidade que está passando lá na padaria que você vai comprar o pão e vai pensando, ai, minha vida tá ruim, não era assim que eu queria, ou falar mal de alguém, aquela entidade se conecta com você. Então, tem afinidade, por isso que chama parceiros de afinidade. Então, eles viram os seus encostos, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, principalmente coisas negativas, porque muitos ficam com a gente se alimentando da nossa energia negativa. Tudo é frequência, tudo é energia. Então, quando a gente começa a esbravejar, ficar com raiva de alguma coisa, aquela energia vem, né? Eles sentem, gostam daquilo, se alimenta daquilo e fica com você. Porque sabe que você sempre vai, né? Ou tá negativa, ou tá falando mal de alguém. Então, a gente tem que pensar nisso também, tá, gente? Sem querer a gente faz às vezes, mas agora que tem consciência não tem volta. Então a gente tem que entender isso. Experiências genéticas podem ser experiências que nós fizemos em outras vidas. Eu quero ajudar a curar uma doença. Então, às vezes você vai lá, serve como cobaia, né, para aquela vacina naquele momento. Teve muito isso em guerras, por exemplo, né? Eles pegavam muitas pessoas até para entender o que tinha lá, se ia dar bom aquele remédio, se ia fazer efeito. E muitas pessoas, né, a gente vai porque a gente também quer ajudar, fazem esses experimentos, só que às vezes não dá certo. E aí dá muito ruim e a gente acaba sofrendo e cria um fractal, né, que traz em todas as nossas vidas. Então, isso é uma experiência genética. E experiências genéticas também tem a ver com chips e implantes. Chips são, como se, não é, na verdade a gente fala chip, mas não é um chip, né, igual de computador, mas é como se fossem aquelas slimes, sabe, que eles colocam no nosso campo etérico para controlar a gente lá da outra dimensão, tá? Então eles controlam a gente da outra dimensão. Tudo que eles querem que a gente faça aqui, pensa com raiva, tenha ódio, né? Pensa coisas ruins da tua família, eles controlam a gente lá da outra dimensão. Isso é tecnologia, só que a deles é muito mais avançada que a nossa aqui, tá? E os implantes é a mesma coisa, né? Eles implantam, às vezes são formatos, tá? Às vezes tem formato de aranha, de garra, depende muito o que eles querem. Quanto mais garra tiver, mais difícil de tirar, né? Então, dentro da terapia, a gente faz um mapeamento na pessoa, no campo energético dela, entende o que tem lá dentro do campo para a egrégora retirar isso, tá? Bom, formas pensamento é tudo que a gente pensa e reverbera no nosso campo energético. Claro que a gente pensa coisa boa e coisa ruim. Então é tudo que a gente pensa de ruim. Porque se a gente pensa de bom, não chega nem o obsessor, ninguém do nosso lado, porque tudo é energia, tudo é frequência, lembra? Então se a gente emana energia boa, vai chegar espíritos bons, que gostam da luz. Se a gente emana energia ruim, vai chegar os espíritos negativos para sugar nossa energia de canudinho, tá? Bom, votos, contratos, são coisas que a gente faz em outras vidas, né? Voto de pobreza, voto de castidade, voto para um guru. Então, qualquer tipo de voto que a gente já fez, vem no nosso campo energético e fica reverberando aqui, tá? Contratos é a mesma coisa. Vou assinar um contrato que eu quero ser rica, eu quero ser feliz, eu quero estar com aquela pessoa. Então você pede para alguém fazer uma magia, assina um contrato, só que eles não falam que isso tem um carnê, né? Pra gente pagar. Então a gente vem pagando isso em todas as reencarnações. Aí vem, muitas vezes, o obsessor vem de votos, vem de contratos, então eles vêm cobrando a gente em todas as reencarnações. Os pactos também. Pactos são contratos assinados com sangue, tá? Geralmente. Então pode ser um pacto de amor, um pacto de uma pessoa ser famosa, um pacto para a pessoa ter muito dinheiro, qualquer tipo de pacto que envolve sangue, que é selado com sangue, tá? Claro que é algo que às vezes a gente tem que desmanchar, a gente tem que, muitas vezes nesses pactos a gente vende a alma, então tem os contratos também de venda de alma, que entra em contratos e pactos, que quando tem no campo da pessoa, a egrégora vai me falar e a gente tira na hora. A gente vai no umbral e desfaz esses pactos e contratos, principalmente quando tem venda de alma, tá?
Porque a gente fica muito preso, né, nessa época. Às vezes a gente fez lá em 1420 e tá lá reverberando ainda. Então as pessoas, às vezes, têm um pacto, né, um contrato de venda de alma, a pessoa não consegue se movimentar na vida em todos os sentidos. Dinheiro, relacionamento. Então a gente tem que entender se tem e se tiver a gente tira, tá? Bom, pragas e maldições é tudo que a gente reverbera do nosso campo energético e a gente faz isso hoje também, né, gente? Ah, você tá com raiva de alguém, você joga uma praga. Aí a pessoa fala, é praga de mãe, pega. Então, tudo que a pessoa sente, o sentir não é da boca para fora, é o sentimento aqui do coração. Tudo que a gente sente, emana, isso é uma praga e maldição, tá? Então, a gente faz uns magismos aí só na intenção. Tem que ter cuidado com o que a gente fala. Magismos feitos e recebidos são magismos que a gente fez ou pediu para alguém fazer, e magismos recebidos são magismos que a gente recebeu de alguém, né? Então a gente também detecta isso. E o pentagrama é aquela estrela de 5 pontas que a gente, nos filmes aparece muito, que a gente risca no chão, entra dentro daquela estrela e faz intenções. E geralmente também é selado com sangue, tá? Então a gente entende tudo isso, limpa isso do campo energético do cliente para o cliente ficar sem essa sujeira energética que tanto atrapalha todos os aspectos da nossa vida aqui, tá? E a egrégora pede alguns dias de tratamento. Então, no caso da minha cliente, eles pediram 27 dias para tratar. Então, depois desses 27 dias, eu vou refazer a terapia da pessoa para ver se todos esses aspectos já zeraram ou não. Se não zerou, a gente vai fazer mais alguns dias. As datas, tudo isso é a egrégora que coloca aqui, tá, gente? A única coisa que eu coloco é o que a gente vai tratar. O resto eu escrevo, mas é a egrégora que vai me direcionando, tá? E a gente parte para os fractais. Dentro do campo dessa minha cliente, tinham muitos fractais que ela tinha que ajustar. Então, vieram 5. Mentiras, 90 vezes para limpar. Opressão, 93 vezes para limpar. Relacionamentos, 92 vezes para limpar. Ridículo, 98 vezes para limpar. E vítima, 100 vezes para limpar. O número de vezes para limpar é egrégora. Eu só trago para a pessoa entender o que tem no campo energético dela. Mas tudo isso aqui, mentiras, opressão, a parte de relacionamentos, né? O ridículo, vítima, tem tudo a ver com o que ela passou com essa pessoa que ela estava casada. Tudo isso tem a ver, então, a egrégora traz, porque tá tudo no campo energético dela. É tudo energia, tudo frequência, e ela estava se conectando com isso e estava acabando com a vida financeira dela. Né? Então ela teve que entender isso, a egrégora trouxe, a egrégora limpou isso do campo energético e ela começou a viver sem essa sujeira energética, que são os fractais, né? Que vêm como os gatilhos mentais aqui nessa vida. E a egrégora trouxe uma história para ela entender. Bom, minha cliente, não vou falar o nome dela, claro, eles falaram assim, você caiu em um golpe do destino e não por acaso. Em outra vida, que foram casados, você traiu, né, esse seu ex-marido e ele te amava. Sabia que estava grávida, sabia que estava grávida dele, mas né, ela não abortou, ela não deixou o bebê nascer, pois não queria nada que vinha desse meu cliente que é o marido dela hoje. Ele fez de tudo para te recuperar, mas você saiu do país para ficar longe dele. E ele prometeu para ele mesmo que você sempre seria dele e acabou morrendo sozinho e planejando como recuperaria você. Olha só, ele se tornou um obsessor dela. Então, nessa vida, esse meu cliente, que foi o ex-marido dela, foi casado com ela nessa primeira vida. Ela engravidou, só que ela não quis o filho porque ela não gostava dele. Ela saiu do país para fugir dele e ele não queria. Ele queria que que eles ficassem juntos, mas não deu. E aí ele falou que seria algo que ele recuperaria em outras vidas, em todas as reencarnações. E foi isso que eles estavam fazendo nessa. Então, na primeira reencarnação, eles foram casados e ela não teve o filho. Na segunda reencarnação, ela também engravidou e teve a filha, mas os dois ficaram separados, né? Cada um foi seguir sua vida porque ela fugiu dele, porque ele maltratava muito ela. E nessa reencarnação, aí que vem a fofoca astral, gente. Nessa reencarnação, eles estavam juntos. Ela conheceu este ex-marido dela e ela foi indicada por uma amiga e eles foram, é como se fosse uma seita.
E eles começaram a se relacionar, né? Eles se conheceram, começaram a se relacionar e casaram. Só que essa pessoa mentia muito, né? Mentia muito. Então, tudo que ela falava, ele falava que ele tinha mediunidade, até pode ter, mas ele fazia coisas não muito legais. Então, ele criou uma seita, chamou pessoas para participar dessa seita, e essa amiga dela que apresentou eles participava dessa seita também. Então, nessa seita, ele fazia várias coisas esquisitas, estranhas. Então, faziam as pessoas terem relacionamento, umas coisas bem pesadas, né? E como ele falava que ele era o guru, que ele que sabia tudo, ele colocava medo nas pessoas. Ele entendeu que o medo é o que move a gente para o negativo. Então, ele colocava medo em todo mundo. Então, todo mundo fazia o que ele mandava. Coisas, assim, atrocidades, tá? E eles ficaram um tempo lá, meio que hipnotizados. Creio eu que ele fez também hipnose para a pessoa ficar naquele, né, daquele jeito. E essa minha cliente falou assim, eu não sei como eu caí na dele. Porque eu sou... E ela é super inteligente. Ela falou, eu não sei. Pode ser que ele me hipnotizou, hipnotizava todo mundo que estava lá, mas a gente fez coisas que eu me arrependo e tenho vergonha de falar, né? E ela foi levando isso. Um dia, eles resolveram mudar de país e foram para um outro país. E lá, ela, convivendo com ele um tempo, sozinhos, ela percebeu que tinha alguma coisa estranha, né? E ela não tinha percebido ainda. Mas ela falou, tudo bem, vamos lá, às vezes é coisa de casal, né? E ok. E aí ela pegou e eles tiveram uma discussão que ela falou, não, não quero mais você, eu quero ficar longe de você, eu vou pegar minha filha, vou morar em outra cidade, né? Eles estavam se separando e ele continuou morando na cidade que ele estava lá, mas é fora do país. E eles pegaram e cada um continuou sua vida. Um dia ela foi trabalhar e foi pegar a menininha dela na escola, de 3 anos, e chegou lá, a diretora falou, olha, o pai dela veio buscá-la. Ela ficou desesperada, porque esse homem pegou essa pessoa, essa criança e trouxe para o país de volta. E ela não sabia. E deu um rolo total. E só sei que ela ficou meses sem ver a menina. E a menina, um dia, descobriram onde ela estava. E ele teve que devolver a menina para o país que ela estava, porque ela fazia muito tempo já, ela trabalhava, tinha emprego lá, tudo. E a menina veio, né? E ela achava que ele era o pai dela. Só que nesse meio tempo, que eles tiveram uma briga, ela teve uma relação com uma outra pessoa que era o primeiro namorado dela. E aí ela ficou grávida e ela achava que a filha era desse ex-marido e não desse namorado. Olha a confusão. E aí esse guru, ele sabia, porque ele não podia ter filho, mas não tinha falado nada para ela, ele pegou e levou essa menina falando que era filho dela, mas só para, né, ela ficar brava e ficar atrás dele. E não deu certo. E aí se separaram, a menina voltou para a mãe e tá tudo certo. Só que quando a menina tem mediunidade, que é a luz que está emanando dele, então vá em frente. Só que não façam coisas estranhas, porque isso não é normal. E eu atendo muitos clientes que passaram por isso. A pessoa vai manipulando tanto aquilo porque você acha que aquilo é normal. Então começa a fazer coisas muito estranhas que saem da normalidade do ser humano. Então tomem cuidado, tá? Se atentem, porque tem muita gente se passando por guru, se passando por médium e fazendo manipulações para que ele próprio, né, olha aquilo e fala, ó, eu consigo, sabe aquela coisa de ego? Eu consigo manipular, eu entendi como as pessoas são, eu consigo fazer uma pessoa fazer algo que ela nunca imaginou que faria. Então isso não é legal, isso é negativo, isso não é do bem. Então prestem atenção em quem vocês, né, confiam, onde vocês vão. Se começar a ter coisas estranhas, caiam fora, porque isso não é legal, tá? Então, o que aconteceu em todo o contexto? A gente tratou todos os aspectos da minha cliente, a gente fez um divórcio energético, nós fizemos aqui todo o tratamento dos fractais e também tratamos a criança, porque ela tinha todo o mareamento quântico com eles também, né? Então, a gente fez todo o tratamento e tá tudo bem. Ela começou a ajustar a vida na parte profissional, na parte financeira, né? A criança também ficou mais tranquila, então a gente ajustou tudo.
Tudo isso eu trago para vocês ficarem espertos, porque tem muita gente que faz coisas que não são bacanas, tá? Eu mesma, quando eu vi essa história, e tem várias outras histórias, sabe, vários clientes com histórias bem parecidas, tá? A gente olha aquilo e fala, como uma pessoa pode cair numa armadilha dessa? E quando a gente vê, a gente já tá lá dentro, porque as pessoas são muito manipuladoras. Elas fazem de um jeito que ela vai te levando por um caminho que você acha que aquilo é certo. Então as pessoas tinham medo. Por que as pessoas não saíam daquilo? Porque elas tinham medo. Mas ele é poderoso, ele pode fazer alguma coisa que vai acabar com a minha família, com a minha geração. Então ele falava coisas para eles falavam, se vocês fizerem isso, alguém da família pode morrer, alguém vai ficar doente, alguém vai ter alguma coisa que você vai reverberar negativo no campo. Então as pessoas ficam com medo, porque ninguém quer ficar sem dinheiro, ninguém quer ficar, né, sem amigo, ninguém quer ficar sem família, ninguém quer ver ninguém doente. Então eles manipulam de um jeito que vão te ajustando por um caminho ruim e acaba reverberando na tua vida inteira. É por isso que eu falo, gente, tomem cuidado. E como a gente sente que é bom ou ruim? Isso tudo é sentimento. Se você sente que aquilo lá é leve, é gostoso tá lá, tem coisas bacanas para aprender, é um ensinamento, fiquem, que isso é o caminho correto. Se vocês sentem que aquilo lá não é legal, que aquilo lá não vai reverberar de um jeito bom na tua vida, cai fora. Porque se tem coisa errada, se tem coisa torta, né, tem coisas que não são boas por trás. E os espíritos negativos trabalham muito em cima disso, tá? Muitas vezes, eles pegam pessoas para usar e para a pessoa ficar poderosa naquela parte negativa de manipulação, de mentira, né, para colocar medo nas pessoas. Então eles usam pessoas que deixam a abertura, né, que abrem portais para isso, que deixam usar energia, e muitas vezes a pessoa sabe disso, tá? Mas eles usam pessoas que dão abertura, que dão liberdade para isso. Então, fiquem muito espertos aonde vocês frequentam, com quem vocês falam e no que vocês acreditam. Sempre vejam coisas que eleve a tua alma. Sempre assistam pessoas que trazem coisas boas para você se evoluir, para você ter uma expansão de consciência, mas sempre do lado positivo. Se começa a trazer coisa do lado negativo, desconfiem e caiam fora, tá? Porque a gente tem que entender que a gente está aqui para expandir a consciência e não para fazer coisas estranhas, né? Igual a música fala, esse mundo, né, é cheio de gente estranha e esquisita. E tem muito, tá, gente? Tem muito. E às vezes a pessoa está sendo manipulada e não sabe também. Tem essa. Então eu trouxe essa história para vocês entenderem que nada, né, é por acaso. Às vezes a gente está conectado com energias ruins, negativas, mas é porque nosso campo energético deixa, é porque nós estamos naquele estado, então a gente chama pessoas negativas. Claro que tem os obsessores, claro que tem vidas passadas, que a gente se conecta, mas se a gente está bem, se a gente está com um campo bom, se a gente tem pensamento bom, nada vai nos afetar e a gente não cai em armadilhas, tá bom? Trouxe para vocês aqui terem consciência disso. Obrigada por escutarem a história até aqui. E o que eu sempre digo, ouça a sua alma e mude sua vida.